sempre teve fazenda, né, que veio do meu avô e passou pro meu pai, então a gente sempre teve o hábito de vir na fazenda. Então desde que eu nasci, sempre final de semana sempre fui aqui na fazenda e nos finais de semana sempre teve esse hábito de rodar a fazenda, de andar e ou com meu pai ou com os meninos que trabalhavam na época, sempre desde novinho ia na cabeceira da sela e ia junto. Então acho que o amor começou assim nessa convivência diária com o cavalo e gosto também que meu pai sempre teve também, foi gerando essa paixão que contagia a gente. Então nessa época inicial, ela é muito pequenininho, mas sempre muito participativo, desde pequenininho sempre ia comigo, ficava o dia inteiro, ele ficava o dia inteiro com os peões, ficava nas baias, ficava com os veterinários, ele sempre gostou, ia para os leilões, ficava de mesa em mesa, mas voltava para a mesa lá, então todo mundo sempre gostou muito dele também, desde pequeno, com todos os peões, os criatórios também. A paixão é tão exagerada que ele já ia para o jardim com a babá num cavalo de pau, ele já ia para o jardim com um cavalo de pau, para a escola também. Então é assim, desde leilão, de cavalinho, de fazer exposição, de pegar os cavalinhos do uísque, cavalo branco, ele sempre recolhia, porque ele pegar os cavalinhos que ele sempre adorava, ainda ia para a escola, desde o jardim já ia com um cavalinho de pau, montado no cavalo, arrastando na rua lá. Nessa época eu era muito pequeno ainda, né? Então as minhas lembranças que eu tenho realmente eu era muito pequeno e estava no meio, né? Com a turma, eu sempre gostava de estar na fazenda, acompanhando a veterinária, acompanhando os meninos no dia a dia aí e crescendo esse gosto mesmo e nessa segunda etapa, né, da criação que eu acabei tenho participado mais e direcionado, né, essa nova fase. Nessa primeira fase aí, eu era muito novo, meu pai que conduziu tudo, vamos falar sozinho. O que eu mais admiro do meu pai é a dedicação, né, que ele tem com a criação e com a fazenda, né. A gente tem a fazenda, lógico, como negócio, mas não é nosso negócio principal, né. A gente dedica a semana inteira, né, dentro das empresas e o final de semana que a gente está na fazenda. Então no final de semana ele sempre está cedo na fazenda, cuida, né, para deixar tudo impecável e a questão também dos nossos direcionamentos, né, dos cruzamentos, que a gente tem uma tropa muito enxuta e essa dedicação dele, esse detalhismo faz com que a gente tenha que realmente com um volume baixo de produção, a gente tentar ser o mais assertivo possível para a gente continuar nosso trabalho com a melhor eficiência possível e buscando ter os melhores resultados aí. Então acho que realmente essa dedicação dele, de buscar sempre o melhor e fazer o melhor dele também para a fazenda, que é o lugar nosso que a gente também fica com a família, que no final de semana vem a família toda, é o lugar que a gente reúne, então ele sempre quer deixar tudo impecável para poder a gente estar junto e estar todo mundo unido. Está no sangue dele a paixão pelo cavalo, então isso aí foi desde com 1 ano, 2 anos, joguei ele para cima com 3 anos com o único lá, ia para os leilões, ele estava comigo, mas vai ficar com o seu o dia inteiro, ele ficava comigo o dia inteiro desde bebê também. Então, ele tem essa paixão pelo cavalo, então eu tenho toda a tranquilidade de passar o bastão em sucessão e com certeza o desafio dele que eu falo com ele é fazer um trabalho melhor do que eu fiz, mas enquanto estiver aqui, com certeza a gente vai estar fazendo junto, trocando de ideia, porque essa troca, interação é importante para a gente estar junto sempre aqui, mas que ele vai dar com certeza uma sequência com maestria no criatório Morro Redondo, que o Morro Redondo está aí presente há muitos anos aí. Eu tenho 2 desafios, né? O primeiro que a gente temos negócios e ele está num programa nosso de sucessão e governança que ele trabalha comigo na semana toda. Então eu procuro ser profissional, meio de semana a gente foca bastante no trabalho e final de semana aqui é o nosso refúgio, aqui é o nosso lugar de lazer, onde final de semana ele mora no sul de Minas, eu moro aqui e final de semana a gente está aqui, a gente procura realmente passear, andar a cavalo, receber os filhos, receber os netinhos também, então aqui é o nosso lugar abençoado que Deus está nos emprestando aqui para a gente poder ter o nosso descanso de final de semana. Então é um lugar de paz, de tranquilidade, para a gente poder recarregar as energias, poder ter bastante força para o trabalho do dia a dia. Foi uma transição no início, mas hoje está sendo muito bem conduzido com maestria com ele. A gente troca de ideia, de cruzamento, troca de ideia de alguma doadora para compor embrião, para usar algum cavalo que a gente acha interessante. Então,
está sendo muito, está fluindo gradativamente, eu já passando o bastão para ele, que ele está assumindo, ele que tem tocado a operação do Aras, praticamente com ele. Mas estou sempre, venho, acompanho, estou junto, a gente vê junto os animais, a gente roda a fazenda junto, então final de semana a gente procura discutir, fazer embrião com quem, cruzar com quem, ó, nasceu, vamos ver a tropa que nasceu no final de semana. Então final de semana a gente tira para o lazer, acompanhar e a troca de ideia poder do nosso trabalho do Aras no final de semana. O Aras Morro Redondo começou um pouco mais de 30 anos atrás, com uma paixão minha pelo cavalo. Comprei uma égua do Aras Uno aqui, um vizinho nosso aqui, e logo depois fui impulsionado, entusiasmado a criar cavalo com o Aras Scala, de um velho amigo nosso, Otto Lopes de Souza, do Aras Scala. E quando eu comecei meu criatório. E depois tive uma grata surpresa, tivemos alguns animais que ganharam nacional, entre eles que marcou foi o Hugo do Morro Redondo, que teve um campeonato nacional. Logo depois, como sempre gostei dos cavalos bonitos, o Laelzinho do La Glória me convidou para ser sócio de um cavalo La Glória Eros. Comprei esse cavalo, trouxe a exposição Sete Lagoas, ele ganhou, levei a nacional, ele tive a grata surpresa de ter sido campeão nacional e foi grande campeão da raça, hein? Marcou a nossa trajetória aí e está lá na trajetória da calçada da fama da Gameleira. Uma história de Deus realmente, que Deus ao lado nosso sempre. Eu gostava de cavalo bonito e acabei, o Laelzinho me ligou, você gosta de cavalo bonito? Tem um cavalo bonito de um vizinho aqui querendo me vender, vamos ser sócio nele. Foi na hora, Laelzinho. Fui lá, gostei do cavalo, como eu já tinha vários cavalos, trouxe ele aqui para ser meu garanhão. Aí levei em Sete Lagoas, ele ganhou Sete Lagoas. E a princípio nem estava na expectativa de levar ele no nacional não, mas acabou que por coincidência a Dalgisa nos dava assistência aqui na parte de casqueamento e nutrição, passou aqui pegar um tripé de casqueamento com o Fernandinho, estava indo para o Aras Morada Nova, vira o cavalo trabalhando, pô, o cavalo está muito bem, o cavalo está bonito, leva nacional, não ia nem levar o cavalo nacional. Aí levamos o cavalo nacional e caiu na categoria do Gaiteiro do Porto Azul, era o cavalo que tinha ganhado todos os títulos regionais, ele estava cotado para ser o grande campeão da raça, o campeão dos campeões, o que ele tinha sido em todas as posições regionais. E na morfologia, o Eros acabou me surpreendendo, fiquei muito feliz, ele foi segundo de morfologia atrás do Gaiteiro. Foi, nossa, que ótimo, que o Eros foi bem. E na marcha ele acabou ficando na frente do Gaiteiro, ele acabou sendo campeão nacional. E logo depois ele acabou sendo a grata surpresa aí que nos agraciou e sendo um grande campeão da raça. Depois do Eros, nós tivemos também como eu tinha ganhado esses dois campeonatos nacionais com o Hugo do Morro Redondo e o La Glória Eros, eu acabei indo dar uma rodada no sul de Minas, onde está o berço da raça, onde está a raiz da raça, onde está o berço da marcha, como se diz. Aí fui rodar o sul de Minas para poder conseguir algumas éguas com muita marcha, com muito sangue, para poder fazer o cruzamento com esses cavalos nossos aqui. Nasceu aqui em casa o Aquedo, no pé da Lisa, e ela acabou, o potro era dela, ela levou para casa dela, nasceu aqui em casa no pé da Lisa. Como eu tive essa sorte de ter comprado a Lisley e acabou, tentei comprar um único em uma exposição, fui lá para ver o único, ele já tinha ido embora, não comprei. E acabei comprando um único, eu quero comprar um único, tem que ser essa semana, e tem que ser essa semana, quero inscrever o cavalo em meu nome na Nacional. Comprei o único Edu, no penúltimo dia de inscrição da Nacional, na sexta-feira, mandei buscar ele no caminhão com a transferência na mão, o caminhão passou na associação, fez a transferência em meu nome, fez a inscrição em meu nome, tive a grata surpresa de levar ele na Nacional, ele foi campeão nacional de marcha, foi campeão dos campeões, até o segundo cavalo que o Aras Morro Redondo deixa cravado lá na calçada da fama como campeões dos campeões. Fora isso, depois ele teve mais 8 títulos campeões nacionais, que foi uma trajetória bem feliz, nos deu muita alegria. Aí depois eu dei uma parada, estava abrindo muitas empresas, viajando demais, eu falei assim, nossa, é um momento que eu não estou dando conta de dar atenção e de focar no cavalo, e acaba sendo um negócio dispendioso também, que a gente gosta, que ama, foi assim, é um momento de dar uma parada. Estava abrindo muitas empresas, resolvemos dar uma parada, ficamos 5 anos parados. Fizemos um leilão junto com o Yuri e vendemos a tropa toda. Nessa época, né, que foi uma época que, né, tinha o único, né, que está muitos anos ganhando nacional, então a gente tinha uma base de éguas muito boas, né. Tivemos a Luz del Júnior, a Pérola Narciso,
algumas éguas nossas também que foram muito vitoriosas, filhas do Único, né? Poderosa, Morredondo ganhou nacional, Plutão do Morredondo ganhou nacional. O reservado campeão nacional, cavalo de marcha Plutão do Morro Redondo. Ele que, por sua vez, é filho de nada mais, nada menos que um dos cavalos que mais subiram a rampa da Gamileira em todos os tempos, o famoso Único Edu. Portanto, vai a inesquecível e inigualável Lisley Edu, que nos deixou muita saudade na raça. Sua mãe é também tricampeã nacional, ou seja, é genética de vencedores correndo em suas veias. É cavalo de sangue e genética de ponta. É para fazer tropa. Então teve essa trajetória nessa primeira fase e nesse leilão que a gente acabou vendendo a tropa toda, tinha ficado aqui na fazenda 2 potrinhas, né? E uma dessas era uma filha da Luz Del Júnior. E foi com essa égua que a gente, né, que era a Luz do Morro Redondo, que a gente começou essa segunda fase retomando. E nessa segunda fase de criação, acho que o grande marco, né, nosso foi a compra da Marquesa e da Frozen, que são 2 éguas que hoje a gente são responsáveis pela essa base que a gente vem construindo de novo, e com essa cara nova, né, com essa tropa realmente diferente do que foi a que a gente teve no passado, que a gente teve essa pausa pela venda que a gente acabou fazendo por ele. A reservada grande campeã jovem da raça é Marquesa da Natal. Criação de Carlos Augusto Reis de Oliveira, especializada Cidade Maravilhosa. Animal de número 36, especializada Cidade Maravilhosa. Animal de número 36. Acho que eu sempre gostei, né? Desde quando eu era muito pequenininho, todo mundo queria fazer aula de futebol, esse trem assim. Eu falei assim, não pai, eu quero fazer aula de cavalo, nem sabia o que era, né? Aula de cavalo. E aí entrei pro hipismo, o Hugo, que ganhou nacional também algumas vezes também, nós levamos ele, que era um cavalo manga larga, para fazer hipismo. Então nesse tempo que a gente ficou parado um pouco porque, né, na mexida de fazenda de criação realmente. Mas a gente fazia hipismo, né, na época, né? Eu tinha os 2 filhos que começaram a fazer hipismo, aí um dia teve, hoje é o dia dos pais montarem aqui para poder mostrar para os filhos que os pais sabem andar. Aí eu fiz a aula lá, era a aula dos pais, aí eu falei, você quer saber de uma coisa, vou montar também. Aí comecei a montar e comecei a competir também com eles. Acabamos rodando alguns lugares do Brasil aí com eles competindo, ele foi campeão brasileiro, minha filha foi campeã brasileira, eu também competi, só que a minha categoria é mais pesada, né? Andamos ganhando bastante prova e foi bem legal. Com isso resolvemos voltar a mexer com manga larga machador, paixão nossa sempre ficou só um pouco adormecida e voltamos, e agora voltamos juntos aí, então a nossa integração, então é uma bênção de Deus também, a família que eu tenho é uma bênção de Deus também, ele gostar demais e com certeza vai dar sequência aí no criatório Morro Redondo aí por mais uns bons anos aí. Acho que a tropa evoluiu muito, né? A tropa vem evoluindo e hoje essa briga pela marcha é cada vez mais acirrada, né? Então eu acho que a grande diferença é essa evolução que o nosso cavalo tem, né, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, a gente, né, você para ver o que ainda ficou, né, que mantém atual, então você vê que a raça vem evoluindo muito rápido. Então a marcha eu acho que é esse pilar fundamental. E lógico, né, que com essa evolução, para ter o animal mais completo, a valorização da morfologia que sempre foi muito forte no passado, né, o quadro de diretoria com juízes vem, né, reforçando e trazendo também, mantendo, querendo o animal praticamente perfeito, né? Que com esse andamento muito machado e com uma morfologia também impecável. Então acho que vem o novo com a marcha cada vez mais apurada e a gente resgatando, né, essa qualidade morfológica também do manga larga. O que a gente tem tentado dar a nossa direção do nosso criatório aqui hoje, junto com ele aqui, é manter o cavalo, que eu sempre gostei do cavalo bonito. Desde quando eu comprei o La Glória Eros, que eu gosto do cavalo bonito. Mas sei da força, mas também nunca fugi das raízes, como na época eu busquei as éguas de marcha, de sangue de marcha, do berço da raça lá,
no sul de Minas. Então a gente não abre mão de éguas boas, de sangue confiável, de sangue que realmente tem sangue de marcha realmente, para a gente poder dar sequência no nosso criatório. Bons animais, bonitos, a gente tem dado uma prioridade um pouco de pelagem sólida. Não só o nosso Aras é um Aras de Pampa, mas é um Aras de pelagem sólida, mas temos, independente, gostamos do cavalo bom, temos aí o único do Morro Redondo aí, que é Reitora com Fajado, que é um cavalo turgíleo, mas excepcional também. Então a gente não abre mão do cavalo bom, bonito e com foco em muita marcha, que é o que a raça busca e que a gente também está buscando. Essa nova etapa, né, depois dessa retomada nossa, eu acho que a gente tem, né, 2 marcos aí que, né, de agregando na tropa. O primeiro, acho que foi a compra da Marquesa da Terra Natal, que a gente comprou do Aras Terra Natal Potrinho, quando ela estava mamando, e a Flor do CRL, que são 2 filhas do Atrevido e Morada Nova, que a gente comprou novinha nesse trabalho de retomada para começar a fazer o cabresto. E foram 2 potros que foram muito vitoriosas. A Marquesa foi reservada grande da raça, né, puxada no CBM do Rio de 2020, daquele ano que não teve nacional, que acho que foi um dos mais disputados, né? E a Froze também ganhou muito puxada, e a Marquesa depois ainda foi campeã égua júnior. E com essas 2 éguas a gente começou essa retomada desse trabalho de criação, que hoje são as 2 principais bases aí do nosso criatório, que, né, de doadoras, que a gente tem, né, usado bons cavalos. E desses cavalos, eu acho que o que a gente, né, mais usou também e que teve um índice de acerto muito alto foi o Fajardo Timbó, que é um cavalo que, voltando na história, né, além de a gente, né, achar ele um indivíduo muito bom, de raça extraordinária, é um cavalo que volta no único, Edu, que foi nosso, né, que é um cavalo que é Devassa Lua de Prata, que é a mãe dele, que é filha da Chantina Edu, que é a única Edu. Então, eu acho que esse casamento também do Fajardo aqui em casa traz essa história, né, vitoriosa que a gente teve no passado e, né, corrobora aí para esse acerto que a gente teve com ele aqui, que acho que tem sido fenomenal. A gente tem buscado sempre adquirir embriões diferenciados, de doadoras diferenciadas, como Reitor Elfar, como Nina de San Genaro, como Adélia da Morada Nova, como Irada do Porto Palmeira, como Sinim Bavária. Então todo ano a gente vai sempre usando esses bons cavalos que estamos usando com boas doadoras e doadores de confiança, doadores que a gente está sempre buscando colocar os cavalos de ponta aí que também estão produzindo bem. Esse que tem sido o nosso trabalho. O Fajardo Timbó foi uma coisa boa também que Deus colocou na nossa vida também, do Marcelo lá com Fajardo. Vimos ele potrinho, acreditamos nele potrinho. A hora que começou a passar a perna nele, fomos lá e falamos, nossa, é o cavalo que a gente vai usar realmente. E sempre foi o nosso índice de acerto com Fajardo Timbó assim, excepcional. E dentro disso a gente tem buscado boas doadoras para colocar o Fajardo. A gente tem tido um índice de acerto muito grande. As 2 aí são, né, dentro desse projeto do Fajardo aí, são 2 filhas do Fajardo. A Rapunzel é Fajardo com a Flor do CRL, que é uma filha do Atrevido. Uma das doadoras nossa, e a outra é um embrião que nós compramos lá no Marcelo. É Fajardo na Olaria Mug. São 2 potras que a gente gosta muito, né, tanto por esse trabalho, né, no cabresto, quanto, né, para a Cela. Acho que a expectativa delas é muito grande para essa continuação do trabalho genético aí, de ver também a reprodução delas e elas darem continuidade nesse trabalho nosso, né? São animais de pelagem sólida, uma lasanha e uma marília. São animais muito bonitos,
filha do Fajá, do Timbó, as duas por consequência, e que são animais realmente com a marcha e com sangue de marcha. Esse que é o nosso, está dentro do nosso propósito, dentro do nosso foco de trabalho. E evolução, né, de todo ano buscar um pouquinho mais e um animal, né, mais próximo da perfeição. Então, o manejo da nossa fazenda aqui é o seguinte: à medida que as receptoras vão parindo, a gente deixa na porta, na maternidade, e a gente tem um clipper lá onde a gente trata dos potros nascidos. E depois que a gente coloca o embrião, passou 60 dias confirmado, a gente vem com esse manejo. Nós temos aqui mais 20 hectares aqui do capim-paredão, nessas vargens aqui. A gente pega e faz um manejo que a gente coloca as éguas, começou a dar talo, a gente vai e corta. Então você tem um passo que está cortado aqui, um passo que já está brotado ali, e um passo onde elas estão, que está começando a aparecer o talo. Então, aqui a gente faz o manejo das éguas paridas, com os potros no pé, ou com mais de 60 dias os embriões já confirmados, ou das receptoras também vazias, que estão já com o embrião confirmado há mais de 60 dias, a gente pega e traz também, e ficam em lotes separados aqui. Fica no mínimo 60 dias, não é 60 dias, depende da receptora mãe dele, colocar embrião nela e ela ficar com o embrião com 60 dias. Depois de 60 dias confirmado que está tudo ok, aí a gente traz para essa vargem aqui para os animais ficarem mais tranquilos. Geralmente a gente desmama com 5 meses, né? E aí com 5 meses a gente já desmama tudo, coloca num lote, né, separado, e esse potrinho fica por lá por uns 30 dias. Depois a gente já começa o início de doma, né, no cabreço, para eles já ficarem mansinhos. E a gente já faz a apartação, né, do lote que vai ficar na fazenda, né, para mexida de cabreço, e o lote que vai ser de recria. Aí o lote de recria vem para cá e o lote de mexida de cabreço fica na fazenda. Eu estou muito animado, porque, né, com essa retomada também vem sendo devagar que a gente vem conseguindo fazer um volume de tropa, né, de pista também para poder sair. Então, naquele início, a gente voltou com 2 éguas que não eram sufixo nosso, mas hoje, né, a tropa que a gente sai para a pista é praticamente toda já do nosso sufixo, que é do trabalho de criação.
E né, esse ano acho que né, dessa retomada é o ano que a gente está com um volume maior de animais de pista, né, para sair. Então estamos bem animados. A base nossa da fazenda, como a gente falou, hoje é muito Fajardo, né? Então quase todas as nossas doadoras são filhas do Fajardo e a gente, né, comprou cota recentemente do Vendaval Bavária, que é o filho do Sininho, uma filha do Sininho no Teorema, e do Brilhante CSC, que é outro potro que a gente acredita muito, que é filho do Papará de Ocatec, que também é um cavalo que a gente tem cota, com a Gameleira 2 Genial. Então são dois cavalos, né, dentro desse projeto de consolidar raças excepcionais, né, com um andamento muito machado, para a gente vir colocando eles em cima dessas filhas do Fajardo que a gente acabou fazendo a base. Paixão da minha vida, então é meu trabalho, que eu amo trabalhar também, e vendemos as rãs lá, então adoro a rã para as viagens, adoro a rã para o trabalho, uso a rã para tudo aqui, como vocês conviveram com a gente, viram aqui no sítio, que rã é bonita, ela é força, ela é tecnologia, ela é design, então assim, rã é fantástica. Outra paixão que eu tenho é a família, tá aqui no meu sítio, que é meu local de lazer, meu local de recarregar as baterias, então essa bênção que Deus me deu aqui, poder ter esse lugar aqui, esse perto do céu aqui. Além dos cavalos, que é criar os cavalos, e agora os dois netinhos aqui, que é essa maior paixão que eu tenho hoje. Essa oportunidade de estar sempre junto, para mim, é muito bom. E né, a gente vê cavalo, a gente cria, mas a gente, né, ama o cavalo, mas estar junto em família, poder, né, compartilhar isso junto, isso é tudo para mim. Cavalo representa boas amizades que eu construí nesses 30 anos aí, com excelentes amigos, boas pessoas, bons relacionamentos, então isso não tem preço.